Boa noite, meus amigos. Bem-vindos a mais uma live quase diária nesse tempo de quarentena. Hoje recebendo o meu amigo do peito, professor Marcos Boeira, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um verdadeiro gigante da filosofia do direito nacional e de expressão já internacional, com uma contribuição impressionante para o pensamento da história do direito, da história da filosofia do direito, particularmente sobre a segunda escolástica, desenvolvida na escola salmantina. Estudioso de muitas áreas, não só da filosofia, mas também da história, da literatura, para a gente conversar sobre... Grande amigo! Salve! Recebe meu abraço forte e fraterno. Meu também, saudades, muitas saudades tua, de Muita ti. saudade. Puxa vida. Mas o Estamos, tempo e o espaço não nos distanciam. com certeza, sem dúvida. O tempo e o espaço são meros detalhes num cosmo que nos abarca, vamos dizer assim. A irmandade de coração e a lembrança constante da tua amizade, dos teus ensinamentos me acompanham diariamente nas leituras. Isso quando eu não te mando uma mensagem te perturbando no WhatsApp. Nunca perturba e é totalmente recíproco. Volta e meia eu me pego aqui com textos enfim, traduções e artigos e lembro das nossas conversas, do quanto eu aprendi contigo e do quanto eu aprendo contigo e o quão eu sou grato por isso, pela tua amizade e pelo fato de que és para mim, além de um irmão, um interlocutor do mais alto calibre, não só intelectual, como também moral e espiritual. Para mim é uma honra, um orgulho imenso te ter na minha vida como meu irmão. Obrigado, amigo. Muito obrigado. Isso me dá muita esperança. Eu já falei para alguns interlocutores aqui que esse clima tão apocalíptico, tão nefando, tão sombrio, né? A gente tem que se voltar a Deus em primeiro lugar, à família e aos amigos também. A internet é o momento da gente... E que bom falar contigo como a gente talvez falasse pessoalmente, né? Tentando Sem suprimir dúvida. essas barreiras e refletir filosoficamente sobre a esperança em tempos sombrios, né? Lembrei da Hannah Arendt, Man in the Dark Time, né? Aquele livro que os homens nos tempos Nos obscuros, né? Nos tempos tempos sombrios, tenebrosos. pois. Mas eu preparei uma surpresa para ti, para a Uau, gente vamos lá. começar. Deixa eu sentar então. Eu acho bom tu te sentares, porque eu queria dar um pontapé inicial para nossa conversa da seguinte forma. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, feccimi la divina podestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non for cose create, se non eterne, e io eterne duro. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Queste parole di colore oscuro vi ho scritte al sommo d'una porta, perch'io, maestro, il senso lor m'è duro. Benvenuti voi che ha perduta tutta la speranza. Esses Que são os versos. introito! Que introito dantesco! Que eu acho que falar de esperança e sem falar de Dante, o inferno é não ter esperança. É, o inferno é a morte da esperança, porque é a morte de qualquer possibilidade. E a morte da possibilidade corresponde também à morte daquilo que é esperado em termos de um mundo melhor ou mais perfeito ao qual eu possa depositar
as minhas aspirações. O canto 1 do inferno é a morte da esperança, mas é também a morte da condição humana. Porque a condição humana é pautada na esperança. A esperança é o fundamento da nossa existência e da nossa condição de alteridade. A perda da esperança representa a perda de uma parte considerável do modo como nós nos compreendemos. Né? Há uma sentença famosa do Ovídio que diz assim: factum infectum fierit neque. Tá? Ou seja, o que passou nós não podemos modificar. Normalmente nós usamos essa expressão no campo literário, os antigos, os latinos usavam muito essa expressão. Ela é do Ovídio, mas outros, de alguma forma, convergiam nesse mesmo sentido. E ela também é empregada pelo Aristóteles, quando trata da lógica, lá no De Interpretatione, tá? Aquela velha concepção de possibilidade em que o que é necessário reside no passado e no presente. Ab esse et posse. Tá? Então, o modo como nós encaramos a nossa vida depende do modo como nós realizamos certos atos. E como nós esperávamos aquele tempo que os atos que nós realizamos pudessem projetar no futuro um ideal de nós mesmos. Tá? Me parece que esse é o enigma por trás do canto 1. O de que o inferno não representa apenas a perda da nossa condição, a perda da possibilidade da alteridade, mas representa, sobretudo, a morte da condição humana como um todo. Porque todo aquele que entra no inferno e deixa do lado de fora toda a esperança, deixa consigo também uma boa parte de si nos outros e dos outros em si. Né? Tu diz alteridade porque é na interpessoalidade, é na intersubjetividade que a gente se transforma e transforma os outros e espera e constrói algo para além de nós, é isso? É um êxodo, uma saída de si? Exato. Exatamente. Porque eles estão presos ali, né? Eles estão presos e pouco podem conversar e pensar, e eles não estão livres. Obviamente, eles não têm possibilidade, não têm esperança. É nesse sentido. É nesse sentido. É a morte do diálogo, porque é a morte da palavra, a morte do logos. E a morte do logos representa precisamente o sofrimento. Toda a narrativa da glória humana depende de uma narrativa precedente que torne no próprio sofrimento todo o campo de humilhação e de destruição da condição humana. Por isso que toda glória é precedida pelo sofrimento. Toda redenção é precedida pela queda. E isso já está presente nos mitos. Hoje pela manhã, eu estava dando aula para o meu filho de literatura. Meu filho tem 5 anos. E eu estava explicando para ele o mito do Cronos. O mito de Zeus e o mito de Cronos. E você veja que coisa interessante. O Cronos, né, marido de Réa, engolia os filhos para impedi-los de tomar o seu trono. Só que ele não contava com o fato de que o amor pudesse vencer esse seu ato perverso. E de fato venceu. O amor, na perspectiva dele, era algo surpreendente e inimaginável. O fato de que Zeus não só sobrevivera, mas viera para tomar o seu trono. E Cronos é acorrentado em Tártaro, e por lá permanece por séculos. E depois se arrepende de suas maldades, e volta com tudo para governar a agricultura. E o governo sobre a agricultura representa o governo sobre as possibilidades reais de subsistência da espécie. Por isso, os latinos, os romanos eram chamados
Saturniagenus. Porque o termo Cronos, em latim, é Saturno. Cronos era para os gregos o que Saturno era para os romanos. E Saturniagenus representa o povo de Roma, precisamente porque o povo de Roma é o povo que vem dessa redenção. É o povo que, por meio da agricultura, por meio da natureza que é imitada pela arte e que simboliza o estético na dimensão do imaginário, sobrevive por séculos da mesma maneira como seu pai fundador Cronos o fizera relativamente à agricultura. A mesma coisa nós podemos simbolizar no campo da redenção cristã. Cristo dá a sua vida pela humanidade, não sem um imenso sofrimento. O próprio Deus que se faz carne e o próprio Deus que se dá em sacrifício pela humanidade. Veja que esses paralelos entre sofrimento e redenção, entre sacrifício e glória, sempre estão presentes no horizonte do ser humano. E é aí que nós encontramos o nosso sentido de vida. É precisamente porque nós temos de passar pelo sofrimento para alcançarmos a glória que a esperança é parte constitutiva da nossa condição simbólica e da nossa condição de existência. Só uma pergunta rápida. E o Henrico, de 5 anos, o que ele achou de tudo isso? Claro que eu expliquei fazendo desenhos, eu não expliquei assim como eu estou explicando, falando aqui. Expliquei com símbolos e desenhos, etc., e voltando da leitura, e aquelas coisas todas, porque não é possível que nós expliquemos algo Primeiro assim sem muitos desenhos. É claro que tu falaste em latim, né? Tu explicaste com base lá na recepção latina do mito grego, da transposição helênica de sentido. De jeito nenhum, imagina, de jeito nenhum. Eu estou seguindo um livrinho que até vou mostrar, porque eu acho que é muito, muito legal, que é esse aqui, ó. Esse aqui, muito legal. Do Tony Wolff. Mito e Legenda. E Legende. Mitos e Lendas. Muito legal, né? Um livrinho cheio de figuras. Poxa, amigo, eu tô vendo que a tua casa aí tá bem arrumada em Roma, tá bem organizada, tá legal aí. Tá legalzinho, a gente tá se ajeitando aqui. Tem alguns livros, algumas coisas, né? Aqui mas o olha, Evangelho de São Mateus, do Caravaggio, aqui Palatena, aqui em cima, né? Temos aqui uma edição da Comédia, né? Claro. Eu devo ter umas 20 edições da Comédia. Eu não consigo ficar sem esse livro para onde eu vou. E como eu já estava uns 3 meses sem ele, eu comprei ontem um aqui. Que maravilha. Ai, ai. Eu lembrei, quando tu falaste da perda da condição humana pela decadência do discurso performativo e transformativo da linguagem interpessoal, intersubjetiva, eu lembrei de um personagem, de um poeta, acho que é o Brunetto Latini, que está, porém, no purgatório. Ele está no purgatório, ele virou uma árvore, não foi? Exatamente, ele está no purgatório. Ele virou uma árvore, porque ele está, de algum modo, preso na linguagem. Ele está enraizado ali na linguagem, mas a árvore é um símbolo também de transcendência, porque, embora ela esteja presa na terra, ela também se alça ao céu, ela cresce para cima. Mas ela está presa aqui, ele está no purgatório porque ele está preso numa linguagem reificada. Uhum. Não é isso? Perfeito. Observe que o mesmo vídeo... E ele era sodomita também. Tem uma outra coisa ali também, no purgatório. 2 motivos. Mas ele está no purgatório, então é esperança. O primeiro motivo é o vício intelectual e o segundo é o vício da carne, né? A concupiscência. Mas o vício intelectual é mais decisivo, porque o coloca numa condição de identidade com a natureza. Qual é o vício intelectual? É precisamente a fuga dessa condição. O vício intelectual é aquele que reifica a linguagem, porque torna o ser humano, digamos, alienado de si na medida em que despreza a sua própria natureza em prol das estruturas abstratas e formais que o intelecto é capaz de produzir. O que o Brunetto Latini representa, portanto? O aprisionamento na árvore, porque é uma espécie de
purgação, o retorno à natureza e, portanto, o retorno à sua condição. E não nos esqueçamos que Ovídio, nas Metamorfoses, coloca a árvore, como tu bem falasse, como um símbolo de redenção, porque a árvore, ela é o quê? Ela é precisamente a passagem da geração para a corrupção e da corrupção para a atualização, que é o retorno ao plano natural. Né? A árvore é o símbolo de privação, mas é um símbolo de, ao mesmo tempo, geração. Então, o Brunetto Latini, nessa acepção, teria de passar pelo purgatório precisamente para que ele pudesse, através de um contato profundo com aquilo que é o mais alberum nature res constitutiva, ou seja, a árvore como símbolo constitutivo da natureza tomada em acepção modular e por movimento, seria a condição através da qual ele purgaria a si mesmo e encontraria uma adequação entre a natureza e a inteligibilidade. Que é precisamente o que fundamenta a estrutura do mundo cognoscível segundo um juízo proporcional e adequado. Claro. Né? Realista. Realista, em outras palavras. Em que o Logos não é nem só um instrumento, nem a própria coisa que se conhece, mas participa intelectualmente da estrutura das coisas sem com ela se confundir. Exato. Senão, no fundo, esse tipo de vício, como é um pecado capital, é um vício do idealismo filosófico. É o vício do intelectualismo, do mentalismo, de consubstanciar as ideias como se elas tivessem... As ideias mentais, bem entendido. Como se elas estivessem apartadas da própria res, ou da rei, das coisas a que elas se referem. Só que ele era um poeta, né? Então ele não era um retórico. Porque esse tipo de crítica platônica, sofística, a inteligência que manipula a realidade pelo verbo, vale, mas ele era um poeta, né? Ali era poesia indo além dos seus limites. Mas ele tem muita admiração pelo Brunetto. O Dante fica comovido, né? O Dante reverencia. Porque toda a estrutura do terceto e da rítmica que marca a Divina Comédia, aquela estrutura AB, BC, né? CD, DE e etc. E como vai em terceto, né? É uma música, nós vamos baixando e indo, enfim, numa estrutura formal sempre presente, né? E aqui também as menções indiretas que o Dante faz ao seu grande mestre, que é o Virgílio, né? Aos exâmetros datílicos, as estruturas decassilábicas e a rítmica que marca a passagem de uma estrofe a outra, que também é presente na Divina Comédia, com Grano Salles, né? Se compararmos com a Eneida. Tudo isso Dante também também recebe a partir do contato que teve com os poetas sicilianos, que tinham um estilo provençal e uma concepção do amor gentil, que não é exatamente o amor cristão, mas é o amor tomado numa acepção, digamos assim, cavalcatiana, né, de um amor que é concupiscente, né, e sensível. E nessa acepção, grandes poetas como o próprio Brunetto Latini, o Guittone de Arezzo, o próprio Guido Cavalcanti, que é um mestre para o Dante em várias acepções. Mas esse tá no inferno, né? Esse infelizmente desceu porque ele pertencia ao círculo dos aristotélicos radicais. Isso. Né? E esse círculo dos aristotélicos radicais faziam uma leitura do Aristóteles, principalmente do livro do De Cello e o livro da Metafísica, numa chave naturalista. Né? Eram averroísta também sob vários aspectos. Então, claro, o Dante o coloca no inferno porque ele era, por assim dizer, afastado de doutrina cristiana, né? Diferentemente do Latini, que converteu-se à fé cristã tempo depois. Mas para esses poetas de um estilo mais provençal e também de um estilo gentílico, né, como se diz, a questão da estrutura formal da poética era muito mais importante do que propriamente a articulação simbólica
a articulação, portanto, dos símbolos que os enunciados poéticos poderiam invocar e evocar, né? Então, essa transição de um período provençal para uma poética, digamos assim, que mantém toda a estrutura, mas acopla no seu âmbito de significados toda a doutrina cristã e toda a filosofia, toda a relação entre a filosofia e a teologia medieval, vão acabar, na obra do Dante, tendo uma espécie de epicentro arquitetônico, né? Se nós observarmos a obra do Dante, o que ela é? Ela é a própria expressão, digamos assim, geométrica e também aritmética sobre vários aspectos, da teologia católica do período, da teologia escolástica, digamos assim, no interior de uma rítmica e de uma poética que é inteiramente articulada do ponto de vista formal. Assim como Tomás de Aquino, por exemplo, o fará no âmbito da sua filosofia e da sua teologia, né? Isso é impressionante. Então, isso é monstruoso, né? É monstruoso. A gente pode até marcar aqui uma série de lives sobre a comédia. Eu estou com um sonho antigo de fazer os 100 cantos. Porque eu já fiz os 100 cantos durante 1 ano e meio com um grupo, né? A gente leu praticamente tudo. Mas só para concluir a tríade, já que começamos no inferno, na porta do inferno, no canto 3 do inferno, falamos do poeta que está no inferno, Guido Cavalcanti, agora fomos para o purgatório com Brunetto Latini, vamos para o paraíso, quando São Tiago interroga Dante sobre a virtude da esperança, junto com São João interrogando sobre a virtude do amor e São Pedro interrogando sobre a virtude da fé. Tu lembras do conteúdo? Né? Qual era a questão ali de São Tiago? A grande questão era basicamente esta, de que qual é exatamente o limiar entre a realização em vida da graça e o futuro contingente que nos espera, né? Como nós respondemos aí? Nós respondemos a isso por meio de uma espécie de simultaneidade entre o eterno e o temporal. Entre um modo de expressão humana suficientemente capaz de expressar o que seria inexpressável numa linguagem concebida meramente pelo próprio ser humano. Que é, em outras palavras, o que nós chamamos de linguagem sacramental. E não nos esqueçamos que de todos os apóstolos, Santiago é certamente aquele que tem maior adesão à tradição judaica. Não à toa, né, no primeiro concílio da história, o concílio de Jerusalém, tal como descrito nos Atos dos Apóstolos, São Tiago e São Paulo estabelecem quase uma guerra ali, semântica, né, para ver o que deveria ficar e o que não deveria ficar da tradição de Israel. O que significa, portanto, que o sacramento desempenha uma função altamente significativa para a manifestação da esperança na vida de um fiel nesse sentido, né? De modo que, e aqui é um outro detalhe curioso, tudo o que nós, e aqui uma questão bastante presente dos 9 círculos, né, que o Dante apresenta no início do De Cielo, do Paradiso, né, que é basicamente o seguinte: toda a esperança que um ser humano tem supõe um horizonte geometricamente constituído de um modo proporcional e adequado. Não à toa, as crianças aprendem melhor por meio de desenhos, por meio dos cartoni animati, ou seja, dos desenhos animados. Não à toa. Porque as crianças, através do desenho, são capazes de, digamos, projetar, com todas as limitações cognitivas que possuem, uma harmonia e uma proporcionalidade capaz de preencher um espaço e fornecer limites para o tempo, para uma narrativa. Só uma pergunta, além da sacramentalidade do mundo como estrutura simbólica que participa de um outro mundo mais pleno e mais perfeito e eterno, tu te referes ao aspecto judaico da esperança da vinda do Messias no tempo, isto é, o cultivo que o povo de Israel tem do cumprimento e da consecução das promessas de Deus na história, e nesse sentido, na imanência da história, inclusive, assim como os cristãos vão cultivar, e por isso também vão
acabar recaindo em heresias milenaristas e gnósticas da segunda vinda parousia de Cristo. Porque aí a gente pode começar a refletir o quanto a esperança, que eu acho que é o tema da nossa filosofia de hoje, transcendente da tradição cristã clássica, que faz ver este mundo como uma peregrinação, como uma passagem, como um êxodo, e, portanto, a esperança é o que nos mantém vivos espiritualmente, para que nós não nos acostumemos com este vale de lágrimas, para que nós, pelo contrário, lutemos para manter o espírito altivo, olhando para o porvir, nessa ontologia do ainda não é, como diz o Piper. A esperança é o que ainda não é, mas que já é. O ser está ali. Então, é de uma ontologia da expectativa, né? Cujo oposto é o desespero, ou a desesperança. E o argumento que eu pensei lendo o teu artigo, aliás, belíssimo, sobre a imanentização da esperança, nesse globalismo messiânico, é exatamente porque a gente percebe e se frustra a cada vez que a gente projeta um horizonte imanente de realização do progresso temporal. Gementes et flentes in hac lacrimarum vale. Ou seja, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. A esperança, ela só é visível pelo intelecto quando o ser humano é capaz de ver a sua condição arruinada. Claro. E por isso, portanto, é uma coisa boa isso. Claro. Por isso o sofrimento é condição para o desespero. E o desespero é condição para a transcendência de si. Só que a transcendência de si sempre tem em vista um outro mundo diferente desse, que se apresente de uma maneira proporcional e adequada. Em outras o que eu palavras... acho que tu queres dizer, eu acho que tu queres dizer desespero imanente em nome de uma esperança transcendente, né? Em nome de uma esperança que também é imanente, porque começa aqui. Sim. E que se transfigura na transcendência. Eu não entendi o que tu quiser dizer com desespero. Vamos entender melhor isso. O sofrimento é condição da esperança e não do desespero. Porque senão... Aí é que tá. O desespero é uma etapa intermediária entre a esperança e a sua realização. Por isso, os antigos também diziam assim: sidere pulcrior illes est. Belo como as estrelas. Porque a estrela é um símbolo de esperança. Por quê? Porque a estrela é bela. De modo que a beleza é o que preenche esse espaço vazio intermédio entre o desespero e a atualidade. Aí sim. Capixa? Ou seja, entre o desespero e a atualidade, é necessário algo que venha e preencha o ser humano. E o que preenche o ser humano é a beleza. Porque o amor não seria cognoscível sem a beleza. De modo que, assim como, olha só, isso é muito curioso, assim como a vontade é uma potência da alma que se articula diretamente com o amor e, portanto, se articula com o Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade, nessa acepção. Claro. A fé se articula com o intelecto e que, por sua vez, tem como projeção precisamente o Pai. Porque a fé condiz com a verdade. Claro. E o Filho apresenta-se para nós como o próprio intelecto. E, como tal, se apresenta para nós também como verdade. Mas num plano, digamos assim, intelectualmente distinto daquilo que o Pai se apresenta enquanto seu atributo principal na Santíssima Trindade, que é a memória. Então veja isso. A fé, a esperança e a caridade.
a caridade, Espírito Santo. Tá? A esperança no Filho e a fé no Pai. Amor, inteligência, existência. Vontade, intelecto, memória. O Pai é a memória da eternidade. Por isso, o povo de Israel, governado pelo Pai, é a memória do povo eleito, ou do povo da nova aliança. A nova aliança tem em vista o verbo que se fez carne, a inteligência que se manifesta na história, o Filho. E a mediação entre a primeira e a segunda advém por meio da vontade do Espírito que, pela graça, despeja amor na humanidade. Veja que uma coisa está articulada com a outra. O bem advindo com a vontade, o bem, a verdade advinda com a fé e a beleza advinda com a esperança. Entre a esperança e a beleza existe uma relação profunda. Entre o transcendental pulcrum e a virtude teologal da esperança existe uma conexão profunda. Porque nós esperamos aquelas coisas que nós não estamos vendo. Pela fé, porque não as vemos. Pelo amor, porque queremos. Mas principalmente porque estamos a aguardar, porque supomos que o que esperamos é mais belo do que os nossos olhos podem ver. Essa antropologia teológica de Santo Agostinho, que explica a trindade naquelas categorias antigas de Plotino, sempre me fascinaram quando enfocadas junto com as confissões. Porque ali é a descoberta também existencial do amor e da esperança. Uhum. E da graça. Claro, porque a esperança já está em mim de alguma maneira. Claro. E já é cognoscível por mim. Claro. E já é cognoscível por mim na medida em que eu desvendo um mistério constitutivo que começa por uma pergunta e termina por outra. Começa pela pergunta de quem eu sou. E termina pela pergunta que é: dado que eu não sou capaz de conhecer esse mistério que está em mim, para que eu existo? Que são as duas perguntas que, de alguma forma, dirigem a autobiografia do Santo Agostinho nas Confissões. E perceba que o Dante... A pergunta quem eu sou... O Dante é um agostiniano. Vai. Exato. O Dante é mais agostiniano do que aristotélico nessa acepção. Ainda que claro. a obra filosófica do Dante, que é o Convívio, né, tem um tanto de aristotelismo por virtude da convivência dele com o Cavalcanti, né, de quem ele recebe os ensinamentos de Aristóteles. E da cosmologia grega e neoplatônica como um todo também, né? Que era comum em Firenze a essa época. Em muitos aspectos, o próprio São Tomás é mais agostiniano e platônico do que aristotélico, no aspecto mais da metafísica, da participação, sobretudo, né? A gente tende a considerá-lo um aristotélico por causa da ética, da política, sobretudo por causa de uma forma de postular logicamente os problemas, mas aí tem muito até conversei ontem com o Joel Gracioso sobre isso, tem muito de platônico. Mas olha, claro. Eu separei também para a gente conversar a carta encíclica do Papa Bento XVI, Spe Salvi, que é uma maravilha. As 3 encíclicas do Papa Bento XVI são formidáveis, eu acho dignas de leitura filosófica atenta. E não é só nunca é só, mas não é só uma exegese bíblica e da tradição e do magistério da igreja, no caso do Papa Bento. Sempre tem, aqui e ali, uma reflexão filosófica e profundamente humana. E no caso da esperança, que é a antropologia e a ontologia que tu acabaste de descrever, faz parte da própria natureza humana, o desejar algo que não se restringe a esse mundo,
a perceber que, de algum modo, nós não somos deste mundo, nós somos homo viator, nós somos peregrinos, nós fomos feitos para alguma coisa além. E que, portanto, a fé, ele fala que se confunde muitas vezes na própria linguagem bíblica com a esperança. Salve, nós fomos salvos na esperança. A esperança está ligada ao mistério da redenção e ao próprio amor. Claro. E essa unidade teológica das virtudes teologais, das virtudes sobrenaturais, né, se articula exatamente com a contradição da cruz, que foi o que tu disseste. É no sofrimento, é na total desesperança, é no total desespero é que o homem percebe no íntimo do seu coração e nas evidências também da história que ele tem razão para crer. Estais sempre prontos para dar razões da vossa esperança, fazendo-o, porém, com doçura e mansidão. Né? Então, a esperança é o centro da revelação cristã, porque é o já e o ainda não. Tudo está consumado. A gente está num interstício entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, que é, aliás, a época do Espírito, né? É a época em que o Espírito se faz presente pelos sacramentos da igreja. E parece que sem isso, e aí claro que ele tem, eu acho que tu conhece a encíclica, não? Tu já leste essa encíclica? Claro. Depois ele fala, dois problemas que confundem a população cristã, o mundo. Primeiro, como se a esperança fosse algo individualista. A minha salvação. O que está obviamente errado, porque ela tem uma dimensão eclesial e comunitária. E em segundo lugar, a imanentização nas ideologias utópicas, progressistas da modernidade, que trouxeram para o tempo o escatom, que trouxeram para o tempo a realização do Éden. E o resultado é, inexoravelmente, a multiplicação do sofrimento, da dor, da morte, porque é um gesto anticrístico e substitutivo de uma redenção imanente. Então, se por um lado, isso é muito claro na história da filosofia, entre o otimismo iluminista e o pessimismo romântico. Então, de Condorcet, Comte, Hegel, Marx, todo mundo inebriado pelo progresso da ciência e mais da aplicação política da ciência na tecnologia, que tem então, o ideal da saúde. E quando vem um vírus como este, fala, olha, vocês não são capazes de deter esse vírus. Vocês não têm cura para esse vírus. Ou, antes de tê-la, o inimigo, a força do vírus, que a gente pode simbolizar aqui Simbolizar não, também reconhecer um aspecto maligno do diabo, vai dizimar parte Se vai ser parte da humanidade, como foi, mais da metade, como foi na peste negra do século XIV, ou se vai ser... Não interessa. O mal existe. E você vai depositar em quem a sua esperança? Eu sei em quem eu depositei a minha esperança, dizia São Paulo. Né? Você vai depositar na Organização Mundial da Saúde? Você vai depositar no Ministério da Saúde do seu país? Você vai depositar na União Europeia? Então eu acho que essa é a questão central para a nossa reflexão. Pelo menos me pareceu lendo o teu artigo. Eu vou começar relatando uma experiência que eu tive, a questão de 40 e poucos dias atrás. Tá? 40 dias atrás, eu passei na frente da casa do Papa Bento XVI, porque eu estava no Jardim do Vaticano, na Pontifícia Academia pela Ciência, e ele mora um pouquinho afastado dali, e eu fui passear por ali com um amigo, né, e com a Carol e com o Henrico, que foram comigo àquela altura, e nós passamos pela casa do Papa Bento XVI, e eu fiquei alguns minutos ali olhando para a casa dele, e me veio na cabeça muitas coisas, né? E uma delas, uma mensagem que o cardeal Angelo Comastri havia dado na missa no domingo precedente a essa minha visita. Na missa na própria Basílica de São Pedro, quando ele disse assim, fazendo uma ode ao Papa Bento XVI, ele disse assim: Santo Agostinho começou um trabalho, São Boaventura deu continuidade e Joseph Ratzinger deu continuidade ao que o São Boaventura havia terminado. Não sabemos quem será o próximo, mas sabemos, sem dúvida, que um raio de luz adveio
por meio da ópera Omnia Ratzingeriana. Disse ele assim, numa homilia. Tá? Palavras as quais eu concordo integralmente. E essa encíclica em particular, ela foi muito marcante na minha vida, porque foi um período difícil, período onde eu passei por alguns perrengues, digamos assim, principalmente financeiros. E eu me lembro que era um período que eu estava muito consternado, assim, com algumas coisas, experiências difíceis que eu havia tido, enfim. E essa encíclica foi para mim uma âncora, né? Logo que saiu. E depois eu me peguei refletindo nela muitas vezes, né? E eu gosto normalmente de refletir sobre o conteúdo da Spesalve, fazendo uma articulação que aquilo que um dos colegas do Ratzinger havia escrito logo depois do período do Concílio Vaticano II, que é o Henri de Lubeck, numa obra muito importante chamada A Posteridade Espiritual do Joaquim de Flora. Né? E nessa ele cita o de Lubac não nesta obra, ele cita o de Lubac na outra obra. Só um parêntese rápido, para o nosso público lembrar. Claro, A tese de doutorado do Joseph Ratzinger foi sobre a teologia da história de São Boaventura. Exato, que é uma maravilha, né? Diga-se de passagem, eu recomendo vivamente para todos. Então, nessa obra, o Henri de Lubeck fala exatamente desse problema, da imanentização do eschaton, né? Como o mundo, digamos assim, o paraíso, né, espiritual é imanentizado na história, ele é reificado no tempo e no espaço geográfico da Terra. Né? Isso levou a duas medidas muito claras para mim. Primeiro, ao modo como a esperança foi depositada na história. Que essa é uma das bases de todo o movimento, digamos, por assim dizer, toda a ideia do progresso e da ciência tomada não em acepção científica, né? O que seria muito válido, e eu seria o primeiro a concordar e defender, mas tomada numa acepção reificante. Claro. Como se fosse ideológica. a única, e portanto ideológica, como se fosse a única resposta a todos os dilemas humanos. Né? Isso é muito importante, Marcos. A resposta que abarcaria todos os dilemas humanos em si, no seu sentido expressivo. Né? Então, claro, só um detalhe rápido. Claro, por favor. Amigos. Isso aqui é importante demais, porque dentro de um bloco modernista, eles não veem isso. É necessário dar um passo para trás, e aí a figura de um de Lubac, de um Ratzinger, de um von Balthasar, que estão vendo o movimento de um Fegel, que não estão vendo. Quando a gente fala de história, a gente não está falando da década de 20, do século passado, está falando do movimento maior da história. A modernidade é uma heresia cristã. Essa é uma filosofia da história, que vem de uma teologia da história, que tem bases metafísicas, numa visão aristotélica da natureza, que tem uma maneira de compreender a ação humana cognitiva e passiva diante da natureza, e ativa e moral diante da natureza, e política de organização da sociedade, que vai culminar no positivismo, que é uma ideologia da história. Exatamente. Um ato de fé na história, no progresso ilimitado, né, que vai culminar em Hegel, em Marx, no Ernest Bloch, na década de 50, em pleno pós-Segunda Guerra, ainda fala que nós temos que manter a esperança imanente como motor da história. Sendo que essa modalidade de compreender, não a ciência em si, isso é diferente da filosofia da ciência em si, porque a ciência funciona, não há nenhuma dúvida que a gente está falando aqui pela alta tecnologia científica. E não é esse o problema. Aqui, energia elétrica, os meios de transmissão, a medicina, não é isso. Porque a gente tem esse discurso e parece reacionarismo anticientífico, não tem nada a ver. Mas o pressuposto escatológico da modernidade é esse. Claro. Isso eu acho, Marcos, que é uma contribuição que a gente deve dar à academia secular. Quando a gente está falando disso, a gente não está falando de teologia estrito sensu. A gente não está falando de teologia da história e da compreensão do movimento. E sabe quem entendeu tudo isso? O Nietzsche. O Nietzsche entendeu tudo isso. Que essa é uma religião secular, que essa é uma religião política, e se é religião eu já não gosto. Então o Nietzsche achava que você pode ser cristão ou você pode ser socialista. São duas fés. Ou você pode ser positivista, é outra fé. É outro grupo, é outra igreja.
Né? É uma seita, isso é uma seita religiosa, com um ato de fé, com um credo inverificável, portanto ideológico e utópico. Exato. Como tu falasse, é um credo inverificável. Tá? Primeiro porque a existência de Deus não é evidente. E, portanto, a existência de qualquer atributo tomado como fim da história também não pode ser evidente por si mesmo. Não à toa o Hesíodo, quando começa a teogonia, diz que no princípio era o caos, não a ordem. Precisamente levando em consideração esse argumento, digamos, subjacente. Agora, a existência de Deus, como a existência de qualquer atributo reificante, é demonstrável. O próprio São Tomás de Aquino nos diz que a existência de Deus não é evidente, mas é demonstrável. E apresenta provas dessa existência. Como cada uma dessas, aspas, profissões de fé também apresentam provas dessa existência. Ainda que, em cada uma delas, possa existir uma espécie de circularidade e, portanto, uma petição de princípio nesses argumentos. Como normalmente acontece naqueles que partem da tese de que o único critério metodológico possível é a verificação em si. Se o único critério de, digamos, de postulação do atributo final da história for o critério de verificação experimental, então a própria existência de um critério que faça isso para dar vazão a essa verificação experimental teria de ser suficientemente capaz de transcender o tempo, o que não é. Então é uma contradição in terminis, todo projeto cientificista, não o projeto científico, que é excelente e deve ser defendido. Eu sou o primeiro a defender a ciência. Pô, sou professor de lógica, por favor, se eu não defender a ciência, eu vou defender o quê? Né? Então, é contra esta fé em uma visão reducionista da ciência que a Spesalvi se dirige para combater aquilo que é o seu ergon, chamado tecnicismo. E aí nós chegamos num segundo ponto. E o segundo ponto pode ser visto ou simbolizado por esse livrinho aqui. Deixa eu ver se eu acho ele. Esse livrinho aqui. Aí sim, claro. Ou seja, qual é no fundo o projeto? O projeto é basicamente o seguinte: como o nosso atributo do que é o fim da história, né, é o atributo de verdade por si, nós precisamos estender isso por todo o espaço mundial, dominando todas as relações. E a melhor forma de fazê-lo é o fazer através de uma moeda, porque a moeda é o instrumento de soberania. A moeda é a única coisa permanente entre as relações. O poder civil, a autoridade, ou mesmo o estado de exceção, não são capazes de dominar por si todos os seres humanos. Então nós precisamos de um instrumento chamado moeda. Tá, mas a moeda caiu em descrédito. Nós precisamos de um outro instrumento. Qual é o outro instrumento? Aí vem a seguir um outro autor que me parece bastante ilustro a esse respeito, que é o Giorgio Agamben, que nos diz: a linguagem da política do atual establishment, do atual mainstream globalista, chama-se biopolítica. É dominar o movimento dos corpos por meio de um critério universal. E esse critério é a peste. Nada muito diferente do que este sujeito já havia, de algum modo, explicitado. Boccaccio? O que leva... o que é o início... Organizar... Vai, deixa eu ver se eu entendi o teu argumento. Para o Carl Schmitt, o processo de dominação global e totalização das relações humanas dependia de uma estrutura econômica. Não apenas. Dependia também de uma estrutura econômica, mas dependia de outros fatores. O domínio espacial e, principalmente, a inversão na ideia de representação política. Ou seja, representar, tornar presente. Nós precisamos de uma liderança mundial capaz de tornar presente o nós no centro do mundo. Certo. Aí é o globalismo, né? O projeto totalizante. Que é, no fundo, uma espécie de restauração do Império Romano, em outras palavras. Claro. O grande projeto é esse. Né?
Quer dizer, o que é a União Europeia? Agamben É o novo Império Romano, é isso que é a União Europeia. Tá? E a única, naturalmente, que a única força capaz de contrapô-lo é a Igreja. Sim, porque a China, a Rússia ou mesmo o Islã, embora sejam forças que tenham pretensão global, todos os campos de, digamos assim, de resistência estão centrados na dominação territorial e não na ideia de fuga deste mundo ou de sacrifício. Tá? Há um intelectual importante do nosso tempo, que é o Diego Fusaro, que é um gramsciano, ele tem inspiração gramsciana, e ele diz assim: só a teologia católica é capaz de explicitar uma fuga coerente e adequada para esse estado de coisas. Ele reconhece isso. Porque ele diz, é a única capaz de apresentar uma esperança que não está nesse mundo. Tá? E detalhes desse tipo de compreensão ou de cosmovisão, a gente já vê no Boccaccio, nesse livrinho aqui, no Decameron. O que esse livro apresenta, né? Decameron. Ele fugiu da peste negra para escrevê-lo, né? Na verdade, os personagens estão fugindo da peste negra, né? Isso. Peste negra em Firenze, 10 pessoas, 7 mulheres e 7 meninas e 8 meninos, se reúnem na Santa Maria Novella, que é uma igreja dos frades, em Firenze, e decidem sair da cidade. E ao sair da cidade, diz, o que nós vamos fazer fora da cidade, né? Vamos ficar 14 dias fora da cidade. Vamos brincar? Vamos fazer o quê? Não, vamos contar histórias. Cada um vai ter a obrigação de contar uma narrativa. E assim eles fazem. E todas as narrativas são o quê? São restaurações de dilemas morais que eram vividos no período precedente. Ou seja, aquilo que o Dante explicita como resultado final de comportamentos e ações humanas, na escatologia da comédia, os caminhos que levam aquelas personagens para lá, os tipos e os modelos específicos de ação humana que são cotejados ali, são explicitados pelas narrativas que o Boccaccio apresenta no Decameron. E mesmo, de algum modo, são apresentados aquelas tipologias de ações que são tomadas como heróicas ou como cômico-trágicas pelo Petrarca nos Canzonieri. E por isso ambos são, de alguma forma, conectados com o Dante. É como se fosse uma conexão entre o poético, o narrativo por meio da prosa e a explicitação escatológica por meio de uma estrutura poética universal e incomparável. Tudo isso para fazer o quê? O que está no miolo dessa tríade? Boccaccio, Petrarca, Dante. O que está no miolo disso chama-se esperança. E qual é o modo adequado de apresentar a esperança? O modo adequado de apresentar a esperança é a beleza. Entre a beleza e a esperança existe uma conexão profunda, como a que existe entre a verdade e a fé, como a que existe entre o amor e a vontade. Eu creio que quando as estruturas do mundo convergem para destruir a esperança, por meio da reificação imanente da esperança no mundo, em outras palavras, a secularização do eschaton nas categorias do século XXI com a biopolítica e a tecnologia, em outras palavras, o projeto que o Estado moderno havia começado lá no século XVII e que tem como termo final no século XXI as estruturas supraestatais ou supranacionais, não tem outra coisa em vista senão o quê? A mesma filosofia da história presente lá atrás, no início do cientificismo. Ou seja, a secularização do sentido da história é reificada e perpetuada por meio de uma estrutura tecnocrática capaz de abarcar todos os seres humanos. Onde a totalidade e a infinitude se articulam. É? O Homo Sacer 2 é o reino e a glória, né? É isso. Uhum. Que é sobre o Éden, a recuperação do Éden no
pela política moderna, e sim pela ciência moderna, sendo que o cristão não deseja mais o Éden. A nossa esperança não é pelo Éden. O Éden já passou. O Éden é irreversível e é irrecuperável. O que a gente deseja é muito mais do que o Éden. Claro. E veja, todas essas coisas são pensadas... E pressupõe o sacrifício. Aí é que tá. E pressupõe a dor. E pressupõe, portanto, a esperança. E não o ativismo de quem realiza no tempo uma paz social e uma... A condição humana é pós-lapsária, ela é de dor, de lacinação, de morte, e nunca se excluirá o mal sob a custa de excluir a liberdade. O que esses projetos utópicos ou distópicos promovem é, no fundo, com a boa intenção de promover o bem, um mal muito maior. Claro. De campos de concentração e extermínio. Com certeza. Né? Quer dizer, em outras palavras, a biopolítica é a política adequada para uma antropologia pobre e incapaz de ver o mistério e a complexidade da natureza humana. Porque se o ser humano é só um corpo, pois bem, o que deve pautar a política de poder? Power of Politics. O que deve pautar a política do poder é o movimento dos corpos e a sua abstenção. Como que nós vamos fazer isso? Usando a tecnologia para o controle em larga escala. O ser humano não é visto mais como digno de consideração e respeito, mas o ser humano é visto como uma massa ou uma parte no meio de uma massa amorfa e indeterminada. Tá, mas isso pressupõe um ato de vontade na disseminação do vírus, na tua opinião? Não, isso é outro problema. Acho que não. Acho que o vírus teve causas naturais, pelo menos do meu ponto de vista. Foi um acidente e a coisa se propagou. Né? Mas o controle é biopolítico. O controle dos corpos é biopolítico, claro. E veja, não quer dizer que nós não devamos ter o controle. Pelo contrário, eu sou o primeiro a defender que tem que fazer lockdown e tem que ficar em casa. Eu estou em casa. Eu só saio para poucas coisas aqui em Roma. Agora que a gente vai começar a sair na semana que vem, que vai abrir tudo e tal. Mas a gente ficou o tempo inteiro em casa aqui. Eu defendo o lockdown. Acho que é necessário. Não sei quanto tempo, depende de cada lugar também. Cada lugar tem um tempo específico. Agora, veja, uma coisa é a necessidade do lockdown momentâneo. Outra coisa é a conjuntura de certos grupos políticos que, de maneira perversa, se apropriam dessa necessidade para implementar biopolítica. Esse é o outro ponto. Esse é o ponto que para mim é inegável. Né? Ou seja... Amigo, fundo... a gente tem 2 minutos. Eu ia te fazer uma pergunta que exigiria mais 1 hora. Kant dizia que há 3 perguntas fundamentais da filosofia. O que podemos saber? O que devemos fazer? O que nos é lícito esperar? Na tua opinião de filósofo, o que nos é lícito esperar? É uma pergunta muito difícil. Eu te confesso que eu não tenho uma resposta definitiva sobre ela no presente momento, salvo por aquilo que move a minha fé e o meu coração. A saber, é lícito esperar aquelas coisas que não se veem, porque ao esperá-las, nós contemplamos uma beleza inefável e intraduzível numa linguagem meramente humana e racional. Essa é a resposta que eu daria. Em outras palavras, Hebreus, é lícito abrir os olhos, 11, versículo 1. É lícito abrir os olhos para o aspecto sacramental e simbólico do mundo material, temporal, histórico, que remete esperançosamente para a glória. Exato. Porque não a história, para o Éden, mas para a glória. Não para a glória. Porque, como tu falasse, o que é a história? A história é esse palco de sofrimentos e sacrifícios. E, portanto, de contradições humanas. E, portanto, da necessidade de nós, ao pensarmos aquilo que nós esperamos, expressar isso de uma forma absoluta e perfeitamente simbólica. Como nós o fazemos? Por meio de uma doutrina adequada chamada virtudes. A doutrina das virtudes. Mas a doutrina das virtudes... E aí remete ao que nós devemos fazer, assumir a responsabilidade. Isso. E ao querermos fazer isso... 30 segundos. Muito obrigado. Um grande abraço. Humildade. Exato.
Foi um prazer imenso. Foi um prazer mesmo, aprendi muito. E eu Foi também. extraordinário. Muito Fica obrigado. com Deus, um beijão no Henrico, na Carol. Até a próxima. E vocês Tchau. também. Beijão em todos vocês. Tchau. Vamos marcar a próxima. Vamos, Valeu. com certeza. Grazie.